Gente de Deus! Que maravilha, minha gente! Juntar o forró, esse forró maravilhoso, com a literatura de cordel. Pois é, pessoal. Eu sou a professora Marinalva Bezerra de Menezes Santos, mais conhecida por Querendina. Eu sou cordelista, graças a Deus, amo ser cordelista. Estou aqui para ministrar uma oficina de cordel, certo? Essa oficina de cordel, eu fiquei muito feliz. Até eu fiz um versinho, vou ler aqui para vocês, viu? Eu fiz um versinho dizendo assim, ó. Fui contemplada, amigos, muito feliz eu fiquei. Pela lei Aldir Blanc, emocionada, chorei. Na cidade de Esperança, moro desde de criança, sou da Paraíba e sei. Sei que não é brincadeira. As raízes, a cultura, cordelista me tornei. Já tinha uma formatura, mas luto desde então. Entro numa confusão por essa literatura. Amo literatura de cordel. Estou aqui, minha gente, para compartilhar com vocês um pouquinho que eu tenho de conhecimento. E muito mais do que isso, eu quero compartilhar o amor que eu tenho pela literatura de cordel. E fico muito feliz por ter sido contemplada pela Lei Aldir Blanc, aqui da cidade de Esperança, Paraíba. Tá, pessoal? Estou muito feliz. Vamos juntos construir esse novo, vamos dizer assim, esse novo, porque com essa pandemia a gente não pode perder tempo, né? E é um novo tempo para a gente conseguir construir o conhecimento mesmo de forma remota. Então tá aí, minha gente. Vamos começar. Daqui a pouquinho a gente vai ver e muita coisa boa. Eu tenho certeza que eu vou conseguir passar para vocês. Principalmente o amor que eu tenho por essa literatura maravilhosa. Então, pessoal, a gente vai ver um pouquinho da história, né, sobre o cordel, porque é tão interessante que a gente tenha algumas informações, né, para que a gente possa, assim, conhecer de verdade esse tesouro que nós temos. Então, o cordel no mundo surgiu simultaneamente em Provença, no sul da França, Lombardia, no norte da Itália, e na Galícia, onde fica o Santuário de Santiago. Então, o trabalho dos poetas nômades na época eram semelhantes aos jornais escritos e utilizados até hoje, né? É muito importante que a gente saiba que o cordel servia desse meio de comunicação, né? E que era tão importante para deixar as pessoas informadas do que estava acontecendo no mundo. Já o cordel no Brasil, a gente pesquisando, né, e lendo sobre alguns escritos, alguns autores que tratam sobre o cordel, sobre a questão da literatura do cordel, tais como Américo Filho, Thelma Linhares e Arievaldo Viana, nos é possível afirmar que, no Brasil, a literatura de cordel surgiu no século XVIII, que o cordel está em voga até os dias atuais, que o auge dessa literatura foi dos anos 40 e 50 do século XX. E também que após esse auge, o cordel entrou em uma profunda crise, que infelizmente isso aconteceu, né? Após esse auge que o cordel tinha, passou a ter dificuldades por conta da desvalorização que foi, né, acontecendo com a literatura de cordel. E aí, o aparecimento do rádio, a penetração da televisão no interior das casas, a elevação dos preços do material empregado pelas tipografias, especialmente o valor do papel, a queda da participação popular na vida do país, a introdução no campo de valores de uma cultura urbana não popular, atingindo principalmente as novas gerações, a introdução de modas, de heróis, costumes e muitos dos quais importados com base em um modelo estrangeiro. Então, tudo isso
são possíveis fatores da crise do cordel, né? Dessa desvalorização da literatura. Então, dando continuidade à questão da história do cordel, eu achei que é interessante que vocês saibam que já existe uma organização, né, dos autores, dos poetas, poetisas, das poetisas, enfim, das pessoas que têm envolvimento com a literatura de cordel, já existem algumas instituições formadas. Eu vou citar umas aqui, né, para vocês verem que realmente é, a coisa não é tão solta, né? O cordel não está tão, digamos assim, tão desprezado. Então, nós temos a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a ABLC, a Associação Boqueiroense de Escritores, que é a ABES, a Associação Portuguesa de Poetas, a Associação de Poetas e Prosadores de Tabira, a Associação dos Poetas do Piauí, a Associação Paraibana de Literatura de Cordel, a APLC, a Associação dos Poetas e Escritores de Marília, entre outros, né? Então, para vocês verem que as coisas não estão tão jogadas, né, em relação à literatura de cordel, ok? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês, falar sobre os renomados autores da literatura de cordel. Lógico que não dá para falar de todo mundo, mas eu vou colocar aqui como cordelistas do passado. Eu vou apontar aqui, né, para vocês acompanharem, Leandro Gomes de Barros, que é considerado no meio como sendo o mais importante e mais famoso autor da literatura de cordel brasileira. Seu livreto, O Cachorro dos Mortos, venceu mais de 1 milhão de exemplares. Então, veja bem, ele vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Gente, isso é fenomenal. João Martins de Ataíde, autor popular que mais produziu, comprou os direitos autorais de Leandro Gomes de Barros quando da sua morte, passando a editar também seus poemas. Maria das Neves, primeira mulher a escrever no cordel, né? Mas infelizmente ela escreveu esse cordel, mas foi assim, sob o pseudônimo masculino, tá? De Altino Alagoano. Então era uma coisa muito complicada para a mulher escrever literatura de cordel. Como cordelistas contemporâneos, eu coloquei aqui, eu elenquei alguns e coloquei Azulão. Azulão, ele vive no Rio de Janeiro. Gente, é uma coisa, sabe? Eu tive com o Azulão, é uma coisa de você ficar assim, boquiaberta. Gonçalo Ferreira da Silva, ele é presidente da ABLC do Rio de Janeiro, né? A gente esteve com ele, eu e meu esposo Fernando. A gente esteve com o casal, com o Gonçalo e com a sua esposa, a madrinha Nena. A gente considera assim a madrinha Nena porque ela enveredou assim pelo caminho da escrita do cordel e orientou e conduziu muita gente a fazer isso também. Manuel Monteiro da Silva, né, o nosso querido Manuel Monteiro, de Campina Grande, Patativa do Assaré, que, ai meu Deus do céu, é um ícone. Varnesi Santos do Nascimento, esse é um colega, é um amigo, sabe? Eu prezo muito assim pelo trabalho dele, ele é um talento muito grande. Eu sou amiga dele do Facebook, a gente já se encontrou por aí em algumas festas literárias, né? Eu, Fernando, ele, a gente já se encontrou por aí algumas vezes. Pádua de Queiroz, José Gomes, o Cuíca de Santo Amaro, o mais terrível poeta popular. Olha só, gente, por que esse terrível poeta popular? Porque ele fazia denúncias contra corruptos e poderosos de sua época. Então, assim, era amigo íntimo de Jorge Amado, né? E o mesmo incluiu ele como personagem em seus trabalhos. O trabalho de Teresa Batista, Cansada de Guerra, e no conto A Morte de Quincas, Berro d'Água. Então, assim, eles eram muito amigos, né? E ele foi, assim, a bravura dele e o trabalho que ele realizou foi impressionante, a ponto de Jorge Amado torná-lo um personagem dentro das suas histórias. Muito interessante isso, não é?
assim, pessoal, dentro desse contexto da história da literatura de cordel, de algumas informações importantes, eu achei que é interessante, eu acho, né, que deve ser colocado isso, a questão das obras consagradas, né? Então, temos títulos com os mais variados assuntos, né? Política, religião, futebol, namoro, casamento, intrigas, riqueza e etc. São muitos os assuntos. Dentre as mais conhecidas, citamos Cabocla Encalhada, certo? Do mestre Azulão. A Chegada de Lampião no Inferno, que também foi um sucesso, de José Pacheco da Rocha. A Peleja do Cego Aderaldo e Zé Pretinho, que também é sabe, um cordel, um ícone, vamos dizer assim, um clássico. Firmino Teixeira do Amaral, foi quem escreveu O Cego Aderaldo e Zé Pretinho. A Vida do Padre Cícero, escrito por nada mais, nada menos que Manuel Monteiro. Os Cabras de Lampião, Manuel da Almeida Filho, foi quem escreveu. Pavão Misterioso, que é um clássico, vocês precisam ler esses cordéis, gente. José Camelo de Melo Rezende. Romeu e Julieta, foi escrito por João Martins Ataíde. O Cachorro dos Mortos, de Leandro Gomes de Barros, gente, vocês precisam saborear. Como é maravilhosa, como são maravilhosas essas leituras. Senhor dos Anéis, de Gonçalo Ferreira da Silva, e A Viagem a São Saruê, que é assim, um clássico, uma maravilha, de Manuel Camilo dos Santos, que foi escrita em 78. É muito interessante, é muito bom que a gente comece a valorizar a nossa cultura e comece a saborear dessa gostosura que é a leitura da literatura de cordel, certo? E, pessoal, eu acho que é interessante a gente pensar, né? Assim, por que o cordel na escola? Gente, partindo do princípio que a literatura do cordel é um instrumento de conscientização popular, tem uma leitura muito dinâmica em decorrência das rimas que apresenta, da sonoridade, né? Ela é atrativa por conta da sonoridade. Então, assim, entendemos que utilizá-la como um instrumento didático pedagógico será um meio de contribuir para o fortalecimento da cultura popular e uma maneira de, assim, melhorar o processo de ensino-aprendizagem, né? Que, diga-se de passagem, quanto mais melhorar, melhor será para todos, não é isso? Então, essa literatura, né, a literatura de cordel, ela está em evidência porque os músicos, né, os diversos ritmos estão, como rock, forró, hip hop, etc., assim, estão fazendo sucesso e apresentam essas rimas. Então, é muito importante que a gente coloque o cordel assim à disposição da produção do conhecimento, da educação como um todo, ok? Pessoal, a questão da capa do cordel, eu acho que é muito importante que vocês conheçam a xilogravura. A xilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel e em outro suporte adequado. É um processo muito parecido com um carimbo. E assim, meu esposo, Fernando, ele é xilogravurista, inclusive tem alguns trabalhos dele que eu amo, eu sou suspeita a falar, mas que é muito interessante e eu sei que vocês tem entre vocês muita gente com esse talento, com essa capacidade de fortalecer a nossa cultura através da xilogravura. Eu tenho certeza disso, pessoal. Então, vamos valorizar a xilogravura, ok? Minha gente, a mistura do forró com o cordel é uma coisa incrível. E nessa pandemia, aproveita, desestresse, dançando forrozinho e lendo a literatura de cordel. Eu vou contar para vocês alguns segredinhos do cordel, tá certo? Bem, gente,
Nós agora vamos entrar na oficina de cordel propriamente dita, tá certo? É a questão da versificação. O que é versificação? Então, versificação é a técnica, não é? E arte de fazer versos. Verso é cada linha do poema. E uma palavra, né? Aliás, é uma palavra ou conjunto de palavras com unidade ritâmica. Então, vamos ver como é que é isso. Nós vemos que no verso, assim, no verso é preciso 3 elementos para construir o verso, né? Vamos começar pela rima. A rima é um dos elementos que constrói o verso e, segundo o dicionário Aurélio, diz identidade de som na terminação de 2 ou mais palavras. Isso é a rima, né? Então, a gente vai colocar aqui para vocês vão observar que usamos as letras para identificar os tipos de rima, exceto o X. Então, a letra X, ela representa o verso que não rima, certo? O verso que não rima, ele é chamado de verso branco. E é com a letra X que a gente representa, com a letra X que a gente representa o verso branco, entendeu? Então, o que que acontece? Cada vez que aparece, que surge uma rima nova, a gente identifica com uma letra do alfabeto. Então, vamos ver aqui. A escola deve urgente se preparar para acolher seus alunos, dessa forma assegurar que sejam bons cidadãos, respeitem os seus irmãos, tudo assim vai melhorar. Isso quer dizer que, quando a gente coloca que o X que tá no primeiro verso, a primeira linha, está na frente, aqui está o X, a letra X está dizendo que esse verso ele não rima com nenhum outro. Ele é um verso branco. Quando a gente coloca a letra A nessa segunda linha, que é o segundo verso, que termina com a palavra preparar, então a gente está dizendo que foi a primeira rima que apareceu. E aí a gente observa que vai aparecer outras palavras que vão rimar com essa palavra que apareceu primeiro, preparar, que foi a palavra assegurar e foi a palavra melhorar. Por isso que na frente delas, né, desses versos, estão a letra A. Já no terceiro verso, na terceira linha, para acolher seus alunos, nós temos a letra X. Isso quer dizer que ele é um verso branco, ele não rima com nenhum outro. Seguindo, nós temos a letra B. E na letra B, que está seguinte também, está dizendo que esses dois versos estão rimando. Por quê? Porque a terminação do verso estão a mesma fonética, está o mesmo som, certo? Então, que sejam bons cidadãos, que respeitem, né, seus irmãos. Então, cidadãos, irmãos, estão rimando. E é a segunda rima que aparece, por isso, a letra B, certo? Nós vamos aqui para o outro exemplo que diz: acolher é ofertar. Letra X. A todos uma escola boa. Letra A. Isso quer dizer que vai vir rima por aí, né? Com uma equipe completa, não deixa ninguém à toa. Olha o A aparecendo de novo. Por falta de professores, verdadeiros formadores. Aí vem a letra B, né? E repete, porque foram esses dois versos seguidos que rimaram. Muita coisa ruim ecoa. Então, a gente vê que boa, toa, ecoa, né? São as rimas que acontecem e, como boa apareceu primeiro, colocou-se a letra A, em seguida a letra A aqui também, né? Com toa e ecoa também com a letra A, certo? Que beleza! Bem, pessoal, agora a gente vai observar, dando continuidade aos elementos constitutivos do verso. Nós vimos a rima, não foi isso? E estamos aqui com a métrica e o ritmo, certo? Aqui em cima, eu coloquei essa observação para a gente conversar depois, não esquecer de conversar depois. Os versos são classificados de acordo com o número de sílabas poéticas que possuem e não as sílabas gramaticais. É um assunto que a gente conversa daqui a pouquinho, certo? Vamos dar continuidade à formação dos versos. Vimos
A, rima, não é isso? E agora nós estamos na métrica. O que vem a ser a métrica? O número de sílabas poética de um verso, tamanho do verso. Ou seja, o que é métrica? É o tamanho do verso. Quantas sílabas poéticas tem, tá certo? Aí vem o ritmo. O que vem a ser o ritmo? O ritmo é a posição da sílaba tônica no verso. É a sonoridade. É a sonoridade. Então, para concluir, nós estamos vendo aqui rima, métrica e ritmo, que são os três que constituem o verso. Se o verso não tiver com um desses elementos, infelizmente, esse verso está comprometido. Tá certo, pessoal? Muita atenção nisso. Então, pessoal, as rimas são classificadas quanto à posição, ao valor e à sonoridade. Então, a gente vai ver primeiro quanto à posição. Vejam bem, as rimas podem ser alternadas. E aqui eu coloquei como exemplo essa quadrinha, né? Uma quadra, porque tem 4 versos, é uma quadra. Então, a escola é importante, para todos é solução, para o desempregado, maconheiro ou ladrão. Nós temos aí uma quadra e aqui vocês estão vendo que está marcado o X com o verso branco, né? Vem solução aqui, está marcado com a letra A. O X é outro verso branco, não é? Que não rima com ninguém, com nenhum outro verso. E ladrão, e aí a gente vê que a rima acontece alternadamente. Nós temos XA, XA. Da mesma forma, eu coloquei aqui a cestilha, que também está rimando alternadamente. Verso branco com rima, verso branco com rima, verso branco com rima. Está alternando e de forma que fica assim. Mas, se ficas na escola somente atrapalhando, não verás que coisas boas podias estar ganhando, com certeza teu futuro estarás ameaçando. Então, a gente percebe que a rima acontece de forma alternada, ok? Agora nós vamos ver aqui as rimas emparelhadas. Emparelhadas, vocês estão percebendo que as sílabas estão, ó, A, não é? A, ó, B. X, B. Então, vamos ver qual foi o exemplo que eu coloquei. Eu coloquei também uma quadra aqui, dizendo, um povo inteligente não é triste, é contente. Valoriza sua cultura, reforça sua estrutura. Então, vocês percebem que a rima está acontecendo emparelhada, ou seja, seguida uma da outra. Aqui nessa outra estrofe, nós vemos: para ajudar a cultura, se embrenha no meio, foge do devaneio, fazendo a sua parte para proteger a arte. Ou seja, nós temos aqui também um verso, né, branco, ele não está rimando com nenhum outro, mas nós temos meio que rima com devaneio e parte que rima com arte. Isso quer dizer que essas rimas estão classificadas como rimas emparelhadas. Em relação à posição, as rimas também são classificadas como entrelaçadas ou opostas. Vocês vão ver aqui que tem a B, B, A. A, B, 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 A. São os exemplos que eu dei e eu vou colocar agora, ler para vocês a estrofe que eu construí com essa classificação de rima, entrelaçadas ou opostas. A cultura deve estar à frente do objetivo, seja então intuitivo na hora que for falar. Então, temos aqui A, que está rimando com A, depois, né? Depois de duas rimas com B. Então, a gente está entrelaçando, ou a rima chama-se de rima oposta, certo? Aqui nessa estrofe nós temos: e aceitar que tem valor para a nossa formação, da sua contribuição para nossa valoração é um fio condutor. Da mesma forma ocorreu. Valor, que rimou com
a primeira estrofe, o primeiro verso, a primeira linha, rimou com a última linha, enquanto entre essas duas temos rimas seguintes, ou seja, elas são rimas entrelaçadas ou rimas opostas. Bem, agora a gente vai ver quanto ao valor. Quanto ao valor, a rima pode ser pobre. Uma rima pobre. O que vem a ser uma rima pobre, né? É a rima formada por palavras da mesma classe gramatical e por oferecer apenas uma identidade de som da vogal predominante e não da articulação inteira da sílaba tônica. A gente já viu que a rima acontece na sílaba tônica. É na sílaba tônica que a gente vai se ligar no som para saber no verso a última palavra e a gente procura a sílaba tônica para no outro verso a gente perceber se houve rima ou não. Então veja bem, existe é um verbo, aviste é um verbo, teimoso é um adjetivo, amoroso é um adjetivo, beber é um verbo, comer também é verbo. Então, não muda a classe gramatical, isso quer dizer que a rima, ela acontece, mas é uma rima pobre. Aqui eu também coloquei o exemplo de amar e luar, revel e hotel, mata e desata, né? Então, é assim, gente. A sílaba que vai determinar se a rima tem valor é se a palavra for de classes gramaticais, né, diferentes. Aqui nós temos a rima rica, né? A rima é rica. Quando que a rima é rica? Quando ela é formada por palavras, diferentemente da pobre, ela é formada por palavras de classes gramaticais diferentes e oferece também toda a articulação da sílaba sonora, aparecendo a vogal precedida de uma consoante também idêntica, chamada consoante de apoio. Então, a gente está vendo aqui, ó, vermicida, que é um substantivo, vencida, que é um adjetivo. E a rima aconteceu desde a letra da consoante até, né, até a vogal. Então, vencida. Então, tá aí, sida, né? A tônica é si. E aí, tanto a consoante como a vogal, elas fizeram parte vamos dizer assim, da rima. Então, verme-si, venci. Então, as duas letras estão dentro da proposta que é rimar. Inato é um adjetivo, internato é um substantivo, mente é um substantivo, demente é um adjetivo. Outros exemplos que eu coloquei aqui foram estilhaço e palhaço, imprudente e acidente, retalha e batalha, dizimar e patamar. Ok? Então, vamos prestar atenção que a rima também pode ser rica. Já vimos que a rima pode ser classificada como sendo, no valor dela, ela pode ser pobre, né? Rica, e temos agora a rara. Quando é que uma rima é rara? Formada por palavras de pouca rima, difíceis de se encontrar. Já está dizendo tudo. A gente vê aqui como exemplo cisne e tisne, bosque e quiosque. São palavras, né? São rimas que acontecem com raridade e é difícil de encontrar. Então, por isso, é dado o nome, é classificada como sendo uma rima rara. Então, gente, quando a gente vê assim, né, que a rima ela pode ser pobre, rica e rara, mas ela ainda tem essa questão também de ser preciosa. E a preciosa é a formada por artifícios gramaticais ou junção de palavras. E aí tem o exemplo, amala, que rima com digala, e tranquilo, que rima com segui-lo. Além das rimas pobres, ricas, raras, nós temos a preciosa. É bem interessante que você fique atento a isso. Bom, pessoal, agora nós vamos classificar as rimas em relação à sonoridade.
Em relação à sonoridade, as rimas podem ser perfeitas. Como assim? Então, nestas, há uma perfeita identidade dos sons finais, assim como uma semelhança entre as últimas vogais e consoantes. E aí tem um exemplo, fada, dourada, né? Olha, ada, ada. Rosa, famosa, né? Formosa. Então, osa, osa. Anil, Brasil, né? Il. Então, com esta característica, a gente pode classificar a rima como sendo, pela sonoridade, como sendo uma rima perfeita. Agora a gente vai ver que, diferente da rima perfeita, nós temos a rima em relação à sonoridade imperfeitas. Então, quando há identidade apenas entre as vogais finais, não havendo necessariamente identidade entre os sons finais, ou quando a sonoridade é semelhante, mas a grafia das palavras é diferente. Então, temos rimas imperfeitas. E aí eu coloquei o exemplo de vertigem, né? Virgem, mais, faz, seis, fez, Senhor, ensinou. Tá vendo? Então, assim, vertigem. A tônica é ti. Então, quando colocou virgem, ficou i, né? Igem. Tá acontecendo uma rima aí. Tá uma sonoridade, tem uma sonoridade? Tem, mas está imperfeito, certo? Mais, com faz. A grafia está diferenciada, mas o som é o mesmo. Então, rima. Seis também acontece. Seis com fez, acontece também a imperfeição por conta da grafia. Senhor com ensinou. O som está rimando, né? Porém, a grafia é diferenciada. E por isso, por conta dessas características, essas rimas são rimas imperfeitas. Gente, nós vamos ver agora a questão o que vem a ser que eu falei para vocês. Depois a gente conversa. Então, o que vem a ser as sílabas poéticas, né? E as sílabas gramaticais. Então, o total das sílabas poéticas, que são chamadas de pés, deve ser igual durante todo o poema. Então, se você escrever com 7 sílabas poéticas, a primeira estrofe você vai ter que ir até o finalzinho, né? Isso eu estou falando no cordel, na escrita tradicional, certo? E aí depois a gente conversa sobre essa questão de tradicional e não tradicional. Então, o total das sílabas poéticas, que são chamadas de pés, deve ser igual durante todo o poema. Nem sempre esse total é igual ao mesmo número de sílabas gramaticais. E aí, o que é que a gente vai ver no exemplo? Qual é essa diferença? Pois a última sílaba poética que se conta é a sílaba tônica da última palavra, claro, do verso. O ato de contar sílabas poéticas tem um nome especial, que é escansão. Então, se eu pedir para você fazer uma escansão desse verso aqui, eu vi minha mãe rezando. Se eu estou fazendo a escansão, eu estou contando as rimas poéticas. O que vem a ser as rimas poéticas? Como contar essas rimas poéticas? Eu tenho que ir na última palavra do verso e procurar onde é que está a sílaba tônica, que no caso aqui, a última palavra é rezando e a tônica é zan. Aí eu vou contar. Eu vi minha mãe rezando, 7 sílabas poéticas. Se eu pedir para você contar as sílabas tônicas, aí você vai até o final. Eu vi minha mãe rezando. Aí já deixa de ser 7 sílabas e passa a ser 8 sílabas, porque está contando as sílabas gramaticais. Assim também tem aqui o exemplo: minha mulher espirrou. 7 sílabas. Porque ela tem 7 sílabas poéticas. Mas veja, que coisa interessante. Minha mulher espirrou. Também vai ter 7 sílabas
gramaticais. Por quê? Porque a última sílaba é a sílaba tônica. Então, vão ser contadas todas as sílabas. Virgem das dores. Aqui nós temos 4 sílabas poéticas e 5 sílabas gramaticais. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Então, onde é que está a tônica? Na última palavra. Qual é a última palavra? Quero. Onde é a tônica? Quer. Então, as sílabas poéticas param em quer. Daí, você vai ter 4 sílabas poéticas e 5 sílabas gramaticais. Aos pés do teu altar, veja bem, aos pés do teu altar. Isso aí nós estamos percebendo que ficou o mesmo número, porque a última sílaba foi a tônica. Então, tanto tem 6 sílabas poéticas, como tem 6 sílabas tônicas. Espero que vocês tenham compreendido. Olha, pessoal, uma coisa que eu acho muito interessante falar para vocês é a questão da elisão ou embebimento da sílaba. O que vem a ser isso? Então, é o fenômeno linguístico pelo qual se faz a fusão de 2 vogais em um som exclusivo, formando-se assim uma só sílaba, como nos ditongos. Olha só, ocorre em consequência do emprego da elisão. Então, quando você emprega a elisão, a vogal surda que finaliza uma palavra absorve-se na vogal que inicia a palavra seguinte. E vocês vão entender bem direitinho quando eu colocar os exemplos mais para frente. Gente, olha só. Elisão ou embebimento de sílaba. A gente vai ver aqui que a absorção pode ser de 2 vogais em uma terceira, reduzindo-se assim 3 sílabas em uma só. Olha o exemplo que eu coloquei. Exemplo 1. Triste e cansado. Que se lê triste, olha só como é interessante. Triste, cansado. Triste, cansado. Então, é meio que engolir, entendeu? Engolir aquela vogal e ela se transforma em uma única sílaba. Aí o segundo exemplo. Triste e abatido, que se lê triste, triste e abatido, triste e abatido. Então, a gente percebe que é meio que engolir mesmo aquela vogal. A elisão também ocorre em uma palavra iniciada com a letra H. Então, é o exemplo que eu coloquei. Era hora de acordar, que se lê era hora de acordar. Então, além de ter a elisão na questão do H, da letra H, também houve uma elisão entre o de acordar. Como o de não era uma sílaba tônica, né? Então, ela absorveu o de acordar, de acordar. Ela absorveu a vogalzinha A, que se transformou num só som. Quando é tônica, a vogal terminativa da palavra, veja bem, da primeira palavra, quando ela é tônica, a elisão deve ser condenada. E aí eu coloquei o exemplo. Senti uma vontade, né? Senti, quer dizer, o ti é a sílaba tônica. Então, ficou aqui, senti uma vontade. Então, assim, houve uma elisão porque tinha um i e depois um u? Não, porque o ti, senti, ele estava numa palavra e ele era, essa sílaba é a sílaba tônica. Então, ela não absorve a vogal seguinte. Eu queria chamar a atenção de vocês para a questão da palavra uma. Eu, particularmente, às vezes eu necessito, para formar a métrica, eu necessito de juntar a palavra uma, né? E às vezes eu separo. Então eu tenho meio que um truquezinho para deixar o verso dentro da métrica, dentro do tamanho dos outros versos que eu venho escrevendo. Então é tanto que eu coloquei aqui separadinha, mas dizendo, tem hora que eu junto, eu digo uma. E aí vai depender da leitura, certo? Mas
Dessa forma, assim, a gente vai colocando o verso conforme a metrificação, ou seja, o tamanho, e a gente vai dando sonoridade e o som vai ficando mais gostoso, entendeu? Então fica um negócio mais assim, digamos assim, de você realmente se deliciar com a leitura. É preciso ler, saber ler, né? Porque se você não souber ler o cordel, vai ficando complicado porque você termina sem entender o que está acontecendo naquela leitura, viu, gente? É uma coisa bem interessante. Pessoal, eu tenho aqui agora tipos de versos. Nós temos vários tipos de versos, né? Versos, vocês estão lembrados que é cada linha, cada frase. E aí nós temos um verso monossílabo. Com apenas uma sílaba. Nós temos dissílabo, com 2 sílabas, trissílabo, 3 sílabas, tetrassílabo, com 4 sílabas, pentassílabo ou redondilha menor, que são os versos de 5 sílabas. Hexassílabo ou heróico quebrado, que são os versos de 6 sílabas. Nós temos também o heptassílabo ou redondilha maior, que são os versos de 7 sílabas. Octassílabo são os versos de 8 sílabas. Eneassílabo, que são os versos de 9 sílabas. Decassílabo são os versos de 10 sílabas. Endecassílabo, que são os versos de 11 sílabas. E temos o dodecassílabo ou alexandrino. Esses versos, são formados por 12 sílabas. Tá, e a partir daí, como é que a gente faz? A partir daí, a gente vai ver essa observaçãozinha que eu estou apontando aqui para vocês. Então, um verso com 13 ou mais sílabas poéticas é chamado de verso bárbaro. Então, é isso aí, os tipos de versos que nós temos. Vamos ficar atentos para quantas sílabas tem em cada verso que você está escrevendo, ok? Uma coisa que é preciso ficar atento, viu, gente? É preciso ficar atento que estrofes são agrupamentos de versos. A gente já viu que versos são as frases, são as linhas. Elas podem ser classificadas quanto ao número de versos. Assim como os versos foram classificados anteriormente, agora nós vamos classificar as estrofes. Então, se eu tenho uma estrofe com um verso, eu tenho um verso monóstico, 2 versos dístico, 3 versos terceto, 4 versos, a estrofe é um quarteto ou uma quadra, 5 versos, a estrofe se torna uma quintilha, 6 versos, uma sextilha, que eu amo escrever em sextilha, 7 versos, uma septilha, que também tenho um chameguinho com a septilha, 8 versos é uma oitava, 9 versos, uma nona e 10 versos, uma décima. Uma estrofe que nós chamamos de décima. Tem uma observação que é bem interessante de vocês olharem aqui, tá? Uma estrofe com mais de 10 versos chama-se de estrofe irregular. Olha, gente, agora há pouco eu falei para vocês. Quando vocês forem escrever, procurem escrever a quantidade de sílabas, né? Dentro de um padrão. Então, assim, essa é a escrita tradicional. Por isso que tem essa observação aqui. No verso tradicional, a quantidade de sílabas, que seja a métrica, né? O tamanho do verso, o tamanho de cada linha do poema, é fixa. O tamanho, quando é tradicional a escrita, ela é fixa. Se você escreveu com 6 sílabas, tem que chegar até o final você escrevendo com 6 sílabas. Inclusive as estrofes. Se você escrever uma estrofe com 5 versos, da primeira estrofe até a última estrofe, você vai escrever com 5 versos. Isso se você estiver escrevendo o cordel na escrita tradicional. Porém, o que é que acontece, né? No verso moderno, né, a métrica é livre, ou seja, cada verso poderá conter o número de sílabas que o poeta achar conveniente. Por esta razão, o ritmo é apresentado de maneira livre, de acordo com
o desejo do autor. Eu sou sincera a dizer a vocês, eu amo escrever cordel, mas eu tô tão assim, sabe aquela coisa? Eu aprendi tanto lendo, estudando, e eu fiquei fascinada com a escrita tradicional. Eu não consigo, eu fico agoniada se eu estiver escrevendo e de repente eu perceber que um verso de tantos outros ficou sem métrica. Eu me agoneio e eu tenho que achar um meio de resolver a situação. Então é interessante que vocês escolham. Se você quer escrever de forma tradicional, é preciso ter essas regras. Se você quer escrever de forma moderna, aí você também fica à vontade, mas você é a minha pessoa, prefiro o tradicional. Olha, gente, é interessante eu dizer a vocês reforçar isso. Eu estou colocando aqui o exemplo de verso livre. Eu não estou tirando o mérito do verso livre, eu não estou dizendo que é feio, que é isso ou aquilo. Eu sou escritora e eu optei por escrever o verso tradicional, certo? E aqui tem um exemplo. É preciso amar, mas as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, esse é um verso de Renato Russo, de uma música dele linda, maravilhosa, né, que amo, mas que ele não tem a métrica, porque nos outros, você veja que aqui já está com 18 sílabas. Aí eu vejo aqui, que foi escrito por mim, eu mostro a vocês aqui esse verso tradicional. Essa estrofe foi escrita por mim, né? Para quem gosta de cultura, sabe não pode faltar. Literatura alimenta, digo e posso provar. Alimenta nossa alma, experimente, acalma, nos ajuda a levantar. Principalmente agora na pandemia, gente, quem tiver aí querendo sair porque não está agoniado, não aguenta mais estar em casa, se ligue. Literatura de cordel é show de bola para acalmar, viu? Um forrozinho pé de serra. Rapaz, é bom demais, é bom demais. Que maravilha, não é mesmo? Gente, aqui eu deixo umas dicas para escrever em versos. Claro, eu estou colocando as dicas aqui, né? Puxando o peixe, né? O fogo, né? A brasa para a minha sardinha. E eu estou colocando a questão aqui da escrita, não é a escrita livre, é a escrita tradicional. Ih, rapaz, eu estou achando que está terminando, viu? Mas vamos lá. Eu coloco como dicas para escrever em versos, eu coloquei aqui determinar o número de versos em cada estrofe. Ora, se eu vou escrever e vou colocar cada estrofe com 5 versos, eu tenho que começar com 5 versos, terminar com 5 versos. Até o finalzinho eu tenho que ir com 5 versos. Assim também se for com 4, com 3, né? Com 8, com 10, enfim. Determinar um número. Veja bem, determinar o número de sílabas em cada verso, ou seja, a métrica. Se eu determinei que eu vou escrever com 6 sílabas, né? Então eu tenho que começar o primeiro verso, a tônica tem que terminar de forma que forme 6 sílabas. Até o finalzinho eu tenho que ir assim. Isso eu estou jogando, né? Eu estou jogando a rede pro meu peixe, tá certo? Vamos lá. Saber sobre o que quer falar. Isso aqui é independente de você escrever, fazer uma escrita tradicional ou livre, você tem que escrever, né? Saber do que vai escrever. Saber o que vai escrever. Porque como é que eu vou falar do que eu não conheço? Isso não existe, não é isso? Tem informações sobre o assunto. Eu tenho que ter informações sobre o assunto. Se eu pedir a vocês que escrevam um cordel, uma estrofe, sobre a oficina de cordel que eu ministrei para vocês. Vocês têm muita coisa para dizer. Foi um porre. Foi boa. Não sei, foi mais ou menos. Tem muita coisa para vocês colocarem. Ela se mexia demais. Ou então, ela falava demais. Ou então, bicha feia. Né? Eu não me acho muito feia, não. Muito feia, não. Mas pode ser que alguém diga, bichinha feia, né? E assim são os assuntos que você tem que saber e as informações que tem que ter. Seguir um raciocínio lógico. Eu não posso estar falando num cordel sobre uma coisa e de repente entra outro assunto. É a mesma coisa que você estiver conversando. Você está contando uma história. Como é que você conta a história? Você começa do final para o começo. Não. Se você vai contar uma história a uma pessoa, você tem que
ou dar um recado. Por exemplo, você vai dar um recado, né? E você vai dizer que sua mãe mandou pedir R$ 5 R$ 5 de quê, meu Deus? De arroz, né? Na mercearia. Eu sou do tempo de mercearia. Então, aí eu chego e vou dizer, porque eu quero R$ 5. Eu quero R$ 5. Sim, vai ter que ter R$ 5 de quê? Sim, aí eu vou dizer, de arroz. Aí tá. Cadê os R$ 5? Não, minha mãe mandou pedir fiado. Não, então eu tenho que chegar já contando a história que a mãe mandou pegar na conta R$ 5 de arroz, né? E aí o dono da mercearia, no meu tempo, mercearia, o dono da mercearia vai simplesmente saber o que eu estou querendo. Em seguida, tem empregar as regras básicas de como escrever em versos, que foram as regras básicas que eu passei para vocês lá no iniciozinho. Um beijo para vocês, muita paz, muita saúde, mas não esqueça de observar que para frente tem, mais para frente tem as fontes. Eu fui em várias fontes, eu costumo pesquisar muito e assim, cada fonte que eu vou, eu aprendo mais. E pessoal, aprender, mesmo sendo no tempo de pandemia, mesmo sendo de forma remota, a gente tem muito que aprender, a gente pode aprender muito. Eu fico muito feliz de estar ministrando essa oficina, né? Apesar de eu queria que fosse presencial, infelizmente não deu por conta da pandemia, e até aproveito para dizer a vocês, se cuidem, cuidem de vocês e cuidem dos outros, porque quando a gente se cuida, a gente está cuidando das outras pessoas. Quando as outras pessoas se cuidam, elas estão cuidando da gente. Então, essa pandemia não está com um controle maior por falta de consciência da maioria das pessoas, infelizmente. Fiquem com Deus, muita paz, saúde e a próxima vai vir aí, se Deus quiser, e que seja presencial.